Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos tentar modelar o movimento de um elétron dentro de um resistor. Bom, então o que tem a ver um elétron pulando de paraquedas? Ficou curioso? Acompanhe esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos ao canal Física Du, e se você já gostou desse tema, já achou curioso, já deixa aí sua curtida, e se ainda não é inscrito, esse é o momento para tudo, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, então vamos entender mais ou menos como é que é isso, um elétron pulando de paraquedas. Bom, acompanhe esse modelo. Quando um paraquedista salta de paraquedas, existem duas forças atuando sobre ele, o peso e a resistência do ar. Aqui nós teríamos o peso e aqui a força de resistência do ar. Bom, a gente sabe que a força de resistência do ar ela depende de menos uma constante vezes a velocidade. Nesse vídeo eu vou utilizar este modelo. Em alguns casos, a resistência do ar pode depender de v², mas vamos seguir dessa forma que nós vamos chegar a resultados bem interessantes. E sendo assim, nós vamos dizer que a força resultante ela vai ser o peso mais a resistência do ar. No caso, como a resistência do ar é negativa, ou seja, contrária ao vetor velocidade, eu não vou colocar aqui formalismo vetorial, porque a gente está trabalhando somente em uma direção. Então, nós vamos ter peso menos BV é igual a MA. Bom, desta forma, nós vamos ter, então, o peso, que é mg, menos BV, igual a m. Eu vou escrever, então, a aceleração como a variação da velocidade no tempo. E aí eu vou reescrever esta expressão de outra forma. Veja só, nós vamos dividir todo mundo por m, então vai ficar g menos b sobre m v igual a dv dt. Sendo assim, nós vamos escrever o dt deste lado esquerdo e do lado direito nós vamos escrever dv sobre g menos b sobre m v. Tudo bem? Vamos guardar isso aqui um pedacinho e vamos fazer a seguinte substituição. Nós vamos chamar tudo que está lá embaixo, no denominador, de g menos b sobre mv de u. Ou seja, se eu fizer uma variação do lado e uma variação de outro, nós vamos ter, como g é constante, ele não tem variação. B sobre m também é constante. Então, a variação vai vir só na velocidade, ou seja, ΔV. Eu vou chamar aqui de dv, porque a gente está trabalhando com intervalos muito pequenos. E desse lado nós vamos ter du. Sendo assim, olha o que vai acontecer. Deste lado direito, nós vamos escrever dv, mas olha quem é dv. É m sobre b du com um sinalzinho de menos na frente. Olha só, menos m sobre b du. E aqui embaixo, onde tem g menos b sobre mv, tudo isso vale u. Dando continuidade, nós vamos passar esse sinal de menos para o lado esquerdo, o b e o m também. Vai ficar da seguinte forma, menos b sobre m dt é igual a du sobre u. Assim, nós vamos poder integrar dos dois lados e nós vamos condicionar que a velocidade lá no início era zero. A integral de dt vai ficar t, e a integral de du sobre u vai dar o ln de u final sobre u inicial. Essa integral é conhecida de vocês, não é verdade? Quem seria o inicial? Lembre-se que nossa velocidade inicial era zero, então o zero fica sendo g. Bom, por um instante qualquer, com a velocidade u, nós vamos ter que o f é dado por g menos b sobre m v. Então, nós vamos poder substituir isso aqui dentro e vamos ver como é que vai ficar essa expressão. Mas antes de eu substituir, eu vou passar aqui a exponencial para o lado esquerdo e aí vai ficar da seguinte maneira. O f é igual a o zero é elevado a menos b sobre m t, onde o f vai ser g menos b sobre m v e do outro lado nós vamos ter o zero, que é g. Então, a velocidade em função do tempo vai ser dada pela seguinte expressão. Correto? mg sobre b, que multiplica 1 menos e elevado a menos b sobre mt. Você sabe como é o gráfico disso? Se você já estudou, por exemplo, um capacitor carregando no tempo, você lembra que o gráfico ele vai crescendo até chegar a uma certa constante, ou seja, ele vai tender a um valor limite.
que a gente chama de estado estacionário, onde a velocidade não varia mais com o tempo. Lá no caso do capacitor, seria a carga que não iria mais variar com o tempo. Bom, mas no caso em questão, nós queremos analisar como é o movimento de um elétron dentro de um resistor. Então, nós vamos fazer algumas alterações. Por exemplo, na verdade, ao invés do peso, vai ser a força elétrica que empurra ele, ou seja, Q vezes o campo lá dentro. E quem iria provocar essa força de resistência? Obviamente, seriam as colisões com os átomos ali que constituem um resistor. Então, se a gente propor esse modelo em que a força de resistência vai ser proporcional à velocidade, veja só o que vai acontecer. Se aqui tem um campo elétrico, o elétron vai se mover contrário ao sentido deste campo, ou seja, a força dele é contrária ao campo e o módulo vai ser Ezinho, que é a carga do elétron, vezes o campo elétrico. E esta força de resistência vai ser do tipo BV da mesma forma. Então, olha só o que vai acontecer. A força resultante vai ser Ezinho, Ezão, menos BV igual a massa vezes a aceleração. Bom, e se a gente fizer uma comparação, a velocidade vai ser, ao invés do peso, que era mg, vai ficar Ezinho vezes Ezão, dividido por B, que multiplica 1 menos E elevado a menos B sobre M vezes T. Ora, mas perceba que a massa do elétron é muito pequena. Muito pequena. Sendo assim, ele pode alcançar o estado estacionário num piscar de olhos. E o que isso significa? Lembra daquele gráfico? O estado estacionário desse gráfico é quando a velocidade do elétron tende a Ezinho, Ezão sobre B. Ele vai chegar na sua velocidade constante rapidamente. Embora essa velocidade limite não seja tão alta, você já deve ter ouvido essa frase: o elétron numa rede residencial é mais lento que uma tartaruga lenta. Bom, mas o valor numérico da velocidade não vem ao caso. O que a gente está alegando aqui é que ele vai alcançar essa velocidade limite rapidamente. Então, olha o que acontece. Quando ele alcança a velocidade limite, a gente pode dizer que tal velocidade é Ezinho, Ezão sobre B. Se a gente aplica, então, uma tensão U a um resistor de comprimento L, nós podemos dizer que a relação entre o campo elétrico, a tensão e o comprimento é dada por E vezes L é igual a U. Tudo bem? A gente também conhece uma expressão para a velocidade do elétron quando ele está no estado estacionário. É aquela famosa expressão nave. Você deve lembrar dela também, onde esse Nzinho, que na verdade é um eta, é o número de portador de carga por volume. Essa área é a área transversal, este V é a velocidade que a gente está querendo e o Ezinho é a carga do elétron. Então, se a gente substituir essas duas equações, olha no que vai resultar. Nós vamos ter, então, Bzinho vezes I sobre eta a Ezinho, olha só o que eu já coloquei, igual a Ezinho vezes o E de campo elétrico seria U sobre L, que já está aqui também. Então, vamos isolar U, no caso, a tensão aplicada no resistor, e vamos ver o que vai acontecer. U pode ser dado, então, como B sobre eta E ao quadrado vezes L sobre A vezes I. Olha que relação interessante. Dessa forma, a gente pode dizer que este parâmetro é a resistência, onde B sobre eta E ao quadrado vai ser a nossa resistividade. Sendo assim, utilizando esse modelo, nós conseguimos verificar que a resistência é ρ L sobre A. Por outro lado, nós também percebemos que U é igual a R vezes I. Então, esse modelo que utiliza a força de resistência da passagem do elétron do tipo menos BV satisfaz a primeira e a segunda lei de Ohm. Bom, pessoal, então essa foi a analogia do elétron pulando de paraquedas. Foi só uma brincadeira para a gente tentar modelar como é que funciona a passagem do elétron no interior de um resistor. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, curte aí para ajudar o canal, deixa nos comentários o que você mais achou interessante e se ainda não é inscrito, esse é o momento, se inscreve agora no canal e já acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Ajuda a divulgar esses vídeos em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Já eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até mais.